No corpo, né? Tá certo. Louvado seja Deus. Amém? Então vamos para o nosso próximo ponto aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós temos aqui, pode passar aí para frente aí, da causa da graça. Passar só uma pincelada aqui rapidinho, porque já é bem simples esse ponto, né? Então, o Salmo de número 84, verso 11, louvado seja Deus. E desse lado aqui, do meu lado esquerdo, Salmo 84, verso 11, do meu lado direito é o texto de João 1,17, mas esse texto não precisa pegar não, que é o texto base, nós vamos voltar nele só para dar uma recapitulada, né? João 1,17, né? Aqui é o Salmo, eu quero que alguém pegue aqui o Salmo 84, verso 11, certo? Acharam aqui? Isso. Aí o texto de João 1:17 vai dizer o seguinte, que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, não é isso? Aí o que acontece quando a gente pega esse texto e vai procurar a respeito da causa da graça, que é no caso o ponto 1 aqui, da causa da graça, vai dizer o seguinte: só Deus é a causa da graça? Aí quando você olha o 1,17, você vai dizer o seguinte, parece que não. Por quê? Porque o texto vai dizer que a graça veio por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele tomou a natureza humana. Então, se a graça veio por intermédio de Jesus Cristo, ela veio também por intermédio da natureza humana que Cristo tomou. Porque a gente entende que Cristo ou melhor dizendo, foi 100% homem e 100% Deus. Então, se a graça veio por intermédio de Jesus Cristo, ela veio também por intermédio desse homem Jesus. Aí surge a questão, só Deus é a causa da graça? Se olharmos só o texto aqui e fizermos essa alusão à natureza humana de Cristo, aí vamos dizer, não. Mas a gente sabe que essa própria natureza humana de Cristo é fruto da graça de Deus. Porque é um fruto da graça de Deus para a salvação da humanidade, né? Mas alguém pode dizer, se a graça veio por Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi 100% homem, então não é só Deus, né, que é a causa da graça, mas o homem, a natureza humana também, né? Então, só que não é assim. Deu para entender? Que a gente, às vezes, as pessoas pegam vários textos, eu estou colocando aqui vários textos que talvez você nunca tenha se deparado, né, com esses questionamentos, né? Talvez ninguém nunca tinha colocado esses textos assim para questionar você desse lado, né? Mas hoje você está vendo e pode ter uma noção melhor a respeito desse assunto. O Salmo 84 e o verso 11 é mais claro e vai dizer que Deus é que dá a graça. Se é Ele que dá, então é Ele que é a origem. Se não é outro que dá a graça, é porque o outro não tem essa graça para dar, só Deus. Por isso, Deus é a causa da graça. Amém? Isso rapidinho para nós passarmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou pular aqui o ponto que diz aqui, nós vamos para o terceiro ponto, a justificação do ímpio
que é efeito da graça. Amém? A justificação do ímpio. Aí nós vamos aqui. A justificação do ímpio é a remissão de pecados. Será que a a justificação do ímpio é a remissão de pecados? Vamos ver aqui Romanos capítulo 4, verso 5. Quem pode achar Romanos capítulo 4, verso 5? Eu estou no ponto 3 da justificação do ímpio, que é efeito da graça. E a parte A, certo? A justificação do ímpio é a remissão dos pecados, de pecado, melhor dizendo. Quem pode ler Romanos 4 e 5, até o versículo 8. Mas ao que trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. E sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus lhe atribuiu justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Amém. Graças a Deus. Então, a primeira questão aqui é o seguinte: se a justificação do ímpio ela é a remissão do pecado ou de pecados, né? Porque o que é que acontece? Discute-se muito, principalmente aquele texto de Romanos, que os que dantes conheceram também foram chamados, e só depois do chamamento é que vem a parte da justificação. Aqueles que também chamou, a esses também justificou, não é isso? O texto vai dizer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui a parte aqui do texto. Olha só, Romanos 8 e 30 vai dizer assim: aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este glorificou. Ou seja, por isso que surge esse questionamento aqui: a justificação do ímpio é a remissão dos pecados ou a remissão de pecado? Por quê? Porque aqui diz, o chamamento aqui está primeiro do que a justificação, não é isso? Então, se ele chamar, aqui é o vocacionar de Deus. Se Deus vocacionou o ímpio para herdar, né, a vida eterna, então quer dizer que ele chamou, vocacionou e não remiu os pecados, ou o chamamento já apaga os pecados? Quando Deus chama, já apaga os pecados do ímpio, né? Surge essa questão, né? Porque se ele já chamou, então quer dizer que quando Deus, no momento do chamamento, e por isso que muitos dizem o seguinte, que quando Deus predestinou e chamou, então já pronto, já remiu todos os pecados, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que ele vai dizer o seguinte, que a estes que chamou, a estes também justificou. E o meio da justificação aqui é que Deus tira o pecado do pecador. Essa justificação, ela é feita através da remissão dos pecados. É que Deus remiu o pecado daquele que creu nele. Louvado seja Deus. Amém? Então, a justificação, ela é, de fato, a remissão dos pecados. Porque quando Deus te justifica, Ele está tirando, né, o pecado de você. Ele está tirando, Ele está te justificando. Outrora você era pecador, mas agora Deus te põe no lugar de justificação. Ele te justifica. Se Ele te justifica, aquele pecado
não faz mais parte. Louvado seja Deus. É por isso que ele diz: e não me lembrarei mais dos vossos pecados. Amém? Glória a Deus. Vamos correr aqui para nós adiantarmos. Para a justificação do ímpio é necessário a moção do livre-arbítrio. Louvado seja Deus. Para que, melhor dizendo aqui, para que o ímpio seja justificado, é necessário que o seu livre-arbítrio seja movido, né? Ou não depende do seu livre-arbítrio ser movido, né? Ele pode, por exemplo, vamos citar aqui o exemplo de Salomão, né? Salomão, quando dormiu, Deus disse que veio num sonho para ele e disse que ele teria, né? Ele não pediu sabedoria, não é isso? Mas lhe seria concedido. Ou seja, quem está dormindo não está, vamos dizer assim, quem está dormindo não está com o seu livre-arbítrio atuando, né? Quem está dormindo não está atuando nada. E se é um sonho, você não tem poder sobre o sonho, né? É algo que você não tem poder. Quem tem poder sobre o sonho? Ninguém tem. Então Salomão, quando recebeu aquela promessa de Deus ali, a sabedoria, ele recebeu num sonho, né? Ele recebeu num sonho. Então, se a gente usar isso, parece que o nosso livre-arbítrio não precisa ser movido, porque se você está lá dormindo, não precisa de uma ação, de uma decisão sua, do seu livre-arbítrio de decidir querer ou não querer. E aí, por isso que muitas das vezes as pessoas dizem: não, uma vez salvo, Deus já conhece o número dos salvos, Deus já conhece, você não precisa fazer nada. Num sonho, Deus te salva, né? Mas não é assim. O nosso livre-arbítrio, Deus não tirou ele de nós, está conosco. De fato, ele precisa, né, ser movido, né? A decisão é nossa, mas a graça faz mover esse nosso livre-arbítrio. Deus dá o primeiro passo, Deus sempre vai dar o primeiro passo para que a gente tome a decisão, para que a gente diga sim ou não. Amém? Porque fala em Provérbios, a gente fica batendo nessa tecla, que é abominável, injusto, justificar o injusto. Aí muita gente fica batendo nessa tecla, só que aí é onde entra a doutrina da imputação, né? Para ser justificado. Que, no caso aqui, que a gente leu aqui, Romanos 4 e 5 em diante, né? Que bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa, né, o pecado, né? Louvado seja Deus. E Deus, sendo justo, né, sendo justo, além de julgar o ato, Deus julga a intenção do ato. Além de julgar a intenção do ato, Deus age com o seu amor e sua graça. É por isso que ele consegue não imputar pecados ao pecador, ele consegue perdoar, né? Consegue perdoar isso. Louvado seja Deus. Porque, como já foi falado aqui anteriormente, o que nós merecemos é o inferno, a punição eterna. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus é que consegue, aleluia, tirar a gente dessa condição de demérito, dessa condição de condenação e nos colocar na posição de graça, na posição de bênção. Louvado seja Deus. Só Ele, louvado seja Deus, e mais nada. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, de fato, o nosso livre-arbítrio precisa ser movido pela graça de Deus, e aí sim nós tomamos a decisão. Amém? Louvado seja Deus. Para a justificação é necessário a moção da fé, ou seja, é necessário
que essa fé seja movida? Também sim. Tanto o nosso livre-arbítrio quanto a nossa fé precisa ser movida. Porque Deus ele sempre vai dar o primeiro passo. É sempre Deus que move primeiro para depois nós sermos movidos, né? Louvado seja Deus. É por isso que lá o texto lá diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Ou seja, nada disso parte primeiro de vocês, nada disso parte primeiro do ser humano. Primeiro parte de Deus. Depois a gente, com o nosso livre-arbítrio, tomamos uma decisão e pela fé nós cremos e participamos dessa graça. Amém? Louvado seja Deus. Pastor. Ele fez uma seguinte colocação, eu achei muito interessante. Ele falou que o nosso relacionamento para com Deus é como se nós estivéssemos num jogo de dama ou tabuleiro de jogo xadrez, num tabuleiro onde Deus estivesse do outro lado. Ele faz um movimento e esperando que a gente faça um outro movimento. Mas ele só vai fazer o movimento quando nós fizermos o nosso. Então, ou seja, é como se nós estivéssemos nessa relação de um jogo de dama ou xadrez, que só movimenta após o movimento do outro, mas sempre quem dá o primeiro movimento é Deus. Justo, bem colocado. O primeiro movimento sempre é Deus. E com esse movimento, porque como já falamos aqui, Deus ele é o primeiro motor, não movido. É Ele que move tudo no universo. Nada do universo se move sem primeiro Deus mover primeiro as coisas. Então tudo, né, se move só depois do movimento de Deus. Ele que criou tudo. Haja luz. Então houve o movimento da existência da luz, né? Quando ele cria os anjos, né, houve primeiro o movimento dele de criar. Depois, né, esses anjos criados passaram a se mover. Então Deus sempre move primeiro. Ele move primeiro o nosso livre-arbítrio, Ele move primeiro a nossa fé, e só depois é que nós damos o segundo movimento. Não é isso? Louvado seja Deus. Amém? É igual aquela questão lá do... Vamos deixar para a próxima, que esse negócio é meio... Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então... E outra coisa, outro ponto aqui é se a justificação é a máxima obra de Deus. A justificação é a máxima obra de Deus. Né? Porque aí, não, a máxima obra de Deus é Deus ter criado o céu. A máxima obra de Deus é Deus ter criado os anjos. Não, a máxima obra de Deus é Deus ter criado o jardim do Éden, o ser humano no jardim do Éden. Aleluia. Só que, para nós resumirmos, né, que nós estamos bem... Toda essa criação de Deus é uma criação grandiosa. Criar o universo é uma criação grandiosa. Criar os coros celestiais é uma criação grandiosa. Criar o ser humano é uma criação grandiosa. Agora, criar o ser humano, criar os anjos, criar o universo, só depende de poder, e Deus pode todas as coisas. Agora, justificar o pecador não só depende de poder, mas depende de poder e de amor e de misericórdia. Para criar o universo não depende do amor de Deus, apenas do poder. Para criar os anjos não depende do amor, depende apenas do poder. Para criar o ser humano não depende do amor, apenas do poder. Mas para justificar, aleluia, o pecador depende do poder e do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso entende-se que a justificação, aleluia, é a máxima obra de Deus. Quando Deus justifica o pecador. Porque além do poder, da onisciência, Deus precisa usar esse atributo que Ele não usou na outra parte da criação. Aqui Ele precisa usar amor, precisa usar misericórdia para com o pecador, para poder ser justificado. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Isso, dessa parte aqui, dessa ação da justificação, isso faz parte o quê? Da graça operante, que é a graça que opera, né, na justificação do ser humano. Amém? A graça que justifica o pecador é a graça operante. A graça que move o livre-arbítrio do pecador para decidir por Cristo é a graça operante. A graça que move a fé para receber a salvação é a graça operante. Louvado seja Deus. Ela primeiro age e depois nós respondemos a ela. Por isso que se diz graça operante. Ela está sempre em operação. Ela primeiro dá um movimento. Essa é a graça operante. Louvado seja Deus. E a graça cooperante é uma vez que você aceita essa graça operante e está na sua vida cristã, aí você tem a cooperação, né, dessa graça cooperante que no decorrer da sua vida, né, você vai pedindo graça para que Deus te livre da tentação. No decorrer da sua vida, você vai pedindo: Deus, me enche do teu Espírito. E quando Deus te dá dons, isso é a graça cooperante, é Deus cooperando contigo, com teu ministério, na tua igreja, na tua caminhada. Essa é a graça cooperante. Quando você diz: Senhor, me revela os teus mistérios, e Deus vai lá e te revela os mistérios, é a graça cooperante, aleluia, agindo na minha, agindo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nesse simpósio da graça, aprendemos aqui, aleluia, que louvado seja Deus, a graça de Deus é, aleluia, o maior poder de Deus para a transformação do ser humano, para a salvação do ser humano. Ninguém pode ser salvo sem a graça, ninguém pode agir sem a graça, ninguém pode fazer nada sem a graça, ninguém pode receber o Espírito Santo sem a graça, ninguém pode profetizar sem a graça, ninguém pode exercer o dom da cura sem a graça, ninguém pode, louvado seja Deus, evangelizar sem a graça, ninguém pode pregar sem a graça, ninguém pode fazer nada sem a graça. Se não for a graça de Deus na minha e na tua vida, nada podemos fazer. É por isso que o apóstolo Paulo, todas as vezes que vai saudar os irmãos nas suas cartas paulinas, ele chega: graça e paz, aleluia, graça, misericórdia e paz, graça e paz vos seja multiplicada. Ou seja, sempre ele está dizendo: a graça em primeiro lugar, a graça que nos alcançou, a graça que te alcançou, a graça que nos salvou, a graça que nos põe de pé, a graça que nos levanta, a graça que nos enche, a graça que nos leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E por isso nós precisamos, de fato, aleluia, entender que somos salvos pela graça, vivemos pela graça, aleluia, e somos amados de Deus pela graça. Você é amado de Deus pela graça. A graça que nos alcançou é que nos fez estar aqui hoje estudando sobre a graça. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E que os outros pontos que não foram ministrados, mas que fique para a curiosidade dos irmãos em buscar, né,